Já vou dizer aqui que está escrito aí uma denúncia gravíssima, mas eu não posso falar muita coisa. Então, eu não quero me complicar ou me colocar aí na mira desse pessoal que já vive até pensando que estamos vivendo uma distopia de tipo assim George Orwell, né? 1984. Nós vivemos hoje num país onde a democracia é relativa, que já foi falado por autoridade. Essa democracia é relativa. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a Constituição pode ser ou não observada quando um procedimento deve ser tomado contra determinado indivíduo. Vai depender do seu espectro político. Ou seja, independente se está comprovando ou não a responsabilidade que alguém tenha feito alguma coisa, isso não interessa. É a vontade daquele que quer aplicar aquela lei, sei lá, não é nem lei, né? É aplicar aquela medida. Muito difícil a gente admitir isso, porque mas isso está acontecendo. Está acontecendo já há algum tempo que nós vivemos nessa insegurança jurídica, abraçada como necessária fosse por parte aí da sociedade. E que a gente sabe, nós sabemos mesmo, que depois de iniciada essa fase, que já vem há algum tempo aí, é muito difícil de ter um retorno ao normal. E muita gente pode acreditar, vai ser vítima disso. Inclusive, quem hoje aplaude o sofrimento de alguns. Mas não podemos nos recolher com um bicho acuado. O terror já está estabelecido mesmo. Mas temos que lutar para tentar sair disso. Não temos outra opção. Como eu disse, se ficarmos acuados, pior será. Porque cada vez mais eles vêm para cima, tentando te jogar de lado, vamos dizer assim. E é por isso que precisamos explicitar, né, o que está acontecendo, mas com inteligência, para não darmos munição aos nossos inimigos. Pois é, eu peguei uma notícia e se eu fosse passar aqui na íntegra, pode ser que venha contra mim, né? Venha contra mim alguma coisa, né? Já que estamos aí numa democracia relativa, onde podemos ou não aplicar o que a lei manda. É o seguinte, e em um evento coordenado em 2021, foi possibilitado a um certo órgão do Estado que obtivesse acesso à nuvem que continha todas as conversas do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens aí do então presidente da República. E é uma matéria da Folha de São Paulo, que é um dos principais veículos de comunicação do país e que todos sabemos que joga com a canhota. E quais eram essas mensagens às quais a Folha teve o acesso? Bom, essa então é a nossa matéria de hoje, né? Eu fiz um preâmbulo aí mostrando que não dá para falar tudo, mesmo que seja uma verdade, né? Mas não dá para falar tudo. Então a gente vai tentando driblar aqui da forma que a gente consegue. Segundo consta, então, era sobre a rotina da presidência e diálogos
entre assessores sobre assuntos comuns, como escala de horário, outras atividades costumeiras, servidores. Isso no governo do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a Folha, era a partir das conversas de Mauro Cid que o determinado órgão obtinha as autorizações para quebra de sigilo bancário, de comunicação, a quebra de sigilo fiscal. Isso foi de pelo menos 13 pessoas e uma empresa, né? Entre essas pessoas estariam 3 assessores de Bolsonaro e 2 assessoras da primeira-dama Michele Bolsonaro. E o que foi descoberto, né? O que foi descoberto, já que se tornou aí uma questão de Estado, né? Para os órgãos mais importantes, a ele de cima aí para tentar descobrir. Então, nada de ilícito foi descoberto. Em relação aos dados bancários, teria sido autorizado o acesso, inclusive, a informações de 2018, período anterior até do governo Bolsonaro, que teve início apenas em 1º de janeiro de 2019. Ou seja, isso foi uma pura espionagem na sanha de pescar alguma coisa errada que envolvesse aí o presidente. Alvo, né, de todo esse establishment aí, né, de todo esse sistema que se formou para tentar derrubá-lo aí durante os 4 anos. A atividade relatada pela matéria da Folha de São Paulo quase não difere daquela performada pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Porém, ao contrário da agência oficial do governo, a célula capitaneada pela autoridade, que a gente não pode nem dizer o nome, não conta com a previsão legal para operar como tal. Pior, muito pior, a estrutura criada por essa autoridade vai além, uma vez que a Lei 9.883, de 7 de dezembro de 99, responsável pela regulação da atividade de inteligência no Brasil, não confere à ABIN poder de polícia, enquanto esse órgão federal não tem essa limitação. Vocês podem... eu acredito que vocês saibam de qual órgão eu estou falando, né? Em termos práticos, de acordo com o relatado pela Folha, essa ala, essa certa autoridade, teria sob seu comando uma agência de inteligência paralela. Inteligência paralela. Uma espécie aí de órgão independente dentro do órgão que eu estou me referindo, né? Você sabe qual. Não vou dizer aqui o nome. E que funcionava a plenos pulmões e à margem da lei. Eu gostaria muito de adjetivar aqui essa situação, mas é claro que não posso, né? Já falei o motivo. Em tese, segundo a Folha, toda a operação do órgão depende de provocação para ser deflagrada. A autoridade em questão, porém, conseguiu montar uma estrutura que independe de qualquer outra instituição para gerar resultado. Ela autoriza a operação, abre inquérito, investiga e depois julga. Não é isso que está acontecendo? Não é isso? E quando a legislação é um empecilho, como é o caso da atividade de inteligência, ela peremptoriamente ignora. Fica então nítido que a digníssima autoridade hoje pode traçar um objetivo e executá-lo sem estar sujeito às limitações legais.
burocracia, resistência, seja ela interna ou externa, catalisando atos através da máquina persecutória que estruturou, sempre sob os olhares lenientes, preguiçosos, conformados e acovardados das outras instituições, como, isso eu posso falar, né, o Ministério Público. Eu estou praticamente só reverberando que foi noticiado. E mesmo assim, a gente tem que evitar de citar alguns nomes aqui. Continuando. Em 2020, uma outra autoridade foi relatora de uma ação que poderia, né, ou que pedia restrição do fornecimento pelo governo à Agência Brasileira de Inteligência de dados fiscais, bancários, telefônicos e de inquéritos policiais. E ela chegou até a dizer, à época, que a arapongagem é crime e, quando praticada pelo Estado, é ilícito gravíssimo. Porém, todavia, né, nós estamos em uma democracia relativa. Então, isso não vale para todo mundo. Para algumas pessoas. Depende do espectro. Eu falei, tem algumas pessoas que são mais poderosas, né? Que são, sei lá, intocáveis. A ação havia sido impetrada por partido da esquerda e alegava que esse tipo de compartilhamento e devassa massivos a sigilos constituídos serve apenas para aparelhar o Estado com informações sensíveis sobre quem não for bem querido pelo governante de plantão. A acusação era de que o presidente usava a BIM para obter informações sigilosas sobre adversários políticos, mas nada jamais foi provado contra o ex-presidente Bolsonaro. Mas a acusação se encaixaria como uma luva no caso presente, bastando apenas substituir o termo governante de plantão por aquela autoridade. Isso. Agora a gente vê que todos silenciam, igual o silêncio que reina diante do que está acontecendo no Oriente Médio e com a apologia ao terrorismo aqui no nosso país. Inclusive, o terrorismo também está acontecendo agora no Rio de Janeiro. E todo mundo pianinho. Ninguém fala nada. Né? Terrorista é a dona Jupira, que anda com a Bíblia na mão, fazendo orações. Não é isso? Pois é, vamos ficar por aqui. Falamos até demais.